Vamos lá, pessoal. Determine o comprimento da diagonal de um cubo cuja área total é 486 centímetros quadrados. Bom, como a gente quer a diagonal, a gente sabe que a diagonal do cubo eu posso resolver multiplicando os lados, né? O lado do cubo posso fazer da seguinte forma: se a área total é 486, posso dizer o seguinte: a diagonal do cubo, ele tem, eu estou falando da diagonal, eu sei que a área total é 486 e eu sei que o cubo, esse 486, ele equivale a 6a ao quadrado. Por que a 6a ao quadrado? Isso aqui é área total. A área do cubo, a face dele, como ela é quadrada, e nós sabemos que a área poderia ser L ao quadrado ou A ao quadrado, tanto faz. Aqui poderia estar 6L ao quadrado, que dá na mesma, e é A ao quadrado porque é um lado vezes o outro. E como o cubo ele tem 6 lados, né? Vamos desenhar um cubo aqui. Bem, só uma representação, tá? Como ele tem 6 lados aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lado vezes lado, 6, né? 6 vezes essa conta, lado vezes lado. Enfim. Então, o volume, né? O total dele, né? A área total é 486 e esse 486 a gente conseguiu fazendo 6 vezes a área de cada uma das faces. Bom, agora vamos descobrir quanto vale esse A aqui. Gente, tanto faz escrever dessa forma ou escrever ao contrário, né? Quem prefere escrever ao contrário e fazer assim: 6a ao quadrado é igual a 486, dá na mesma, tá? Não precisa escrever das duas formas, mas dá na mesma. Se uma coisa é igual a outra coisa, é porque a outra coisa é igual a uma coisa. Entende? Bom, então esse A ao quadrado aqui é o mesmo. Esse 6 está multiplicando o A ao quadrado, então ele vai passar dividindo. 486 dividido por 6. A ao quadrado. 486, quando eu divido por 6, me dá 81. Para eu eliminar esse expoente aqui, eu tiro a raiz do 81. A vai ser igual a raiz de 81. Assim eu elimino esse expoente. A vai ser igual a 9. Bom, a diagonal do cubo, ela pode ser calculada fazendo o seguinte cálculo: diagonal é igual a raiz de 3 ou L raiz de 3. E quem é esse L? É o valor que a gente encontrou, né? A igual a 9 ou L igual a 9, dá na mesma. É o 9 aqui, então a diagonal é igual 9 vezes, né? Não preciso pôr esse ponto, 9 raiz de 3. Essa é a diagonal. Ah, mas e se eu não soubesse essa fórmula, se eu não lembrar essa fórmula? Se você não lembrar essa fórmula, uma vez que você já sabe quem é o A, você vai pensar no cubo, sabendo que lá no cubo você tem, vamos fazer aqui de novo, só para tentar representar. Você sabendo que você tem o cubo e cada uma dessas arestas mede 3, e essas da frente também, cada uma mede 3, vamos destacar só uma face. Se eu destacar só uma face, eu tenho isso aqui, ó, 3, 3, 3 e 3. Vamos supor que você fala assim: não lembro aquela formulazinha. Então você determina uma diagonal aqui. Você vai fazer o Pitágoras, né? Porque aqui tem 90 graus, então isso é a hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado, é a soma de 3 ao quadrado
mais 3 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, isso aqui dá 9, mais a hipotenusa ao quadrado, isso aqui dá 9. E aqui, isso eu estou só fazendo uma representação, né? Então, eu posso fazer aqui a hipotenusa ao quadrado é igual a 18. Tiro a raiz desse 18, né? Vai dar um número quebrado, mas eu consigo, então, encontrar quem é essa hipotenusa. Então, vamos deixar assim. Hipotenusa é igual a raiz de 18. Eu só estou mostrando um caminho que poderia ser utilizado. Quando você faz isso, e aqui eu sugeri 3, tá? Como lado, né? Aqui, sugeri 3, só para dar um exemplo. Quando você faz isso, você vai achar uma diagonal aqui. E com essa diagonal dessa face, eu consigo então criar uma nova hipotenusa que é a diagonal do cubo e resolver por Pitágoras. Gente, aqui só para dar um exemplo, né? Por exemplo, esse raiz de 18 seria a diagonal dessa face aqui, ó, raiz de 18. Tentando enxergar no desenho a diagonal do cubo, ele formaria um novo triângulo, que seria da seguinte forma. Ele teria 3 como um lado, vamos representar assim, ele teria 3, ele teria um outro lado que seria a raiz de 18 e ele teria um outro lado que seria uma hipotenusa. Eu teria que fazer esse cálculo para encontrar essa hipotenusa aqui também. Resolver isso aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais a raiz de 18. E acharia um valor aproximado para ela. Aqui é só para dar um exemplo. Por isso, né, para mostrar o que eu estou querendo mostrar. Todo o cálculo que eu teria que fazer, resolver isso aqui, para poder resolver por Pitágoras. Se eu lembrar essa formulazinha, fica tudo muito mais simples. A resolução é isso aqui, 9 raiz de 3, certo? Bons estudos e vamos para o próximo.